Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Empreendedorismo. Um convite: Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. E Posto Aires, há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. A Agatur e sua representatividade para o Vale Central Gaúcho é a pauta desta edição, e quem nos informa com propriedade sobre o assunto é o empresário Emerson Nereu, presidente da Associação de Hotéis, Restaurantes, Agências de Viagens e Turismo de Santa Maria e região. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul, formado em Gastronomia em Bento Gonçalves e em Sommelier pelo Senac Porto Alegre, formado em Viticultura pela Faculdade Tecnológica de Bento Gonçalves. O empreendedor do segmento gastronômico é fundador e sócio do restaurante Vitino. Distinta presença em nossos estúdios, seja muito bem-vindo, Emerson Nereu, um grande prazer tê-lo aqui. Você que preside uma entidade tão representativa como a Agatur, né? É tão representativa para o desenvolvimento social e econômico do Vale Central Gaúcho, né? E é detentor de um perfil arrojado para a gastronomia, prestigiando Santa Maria através do restaurante Vitino. Isso mesmo. Boa tarde, então. Obrigado primeiramente, Giovana, a esse convite, né, no programa Giornale. Falar um pouco da Agatur, né? A Agatur hoje é uma entidade que representa o nosso trade turístico, dá para se dizer, né? E hoje a gente tem uma característica na nossa região que a gente não tem um turismo na nossa região como Gramado tem, como Bento Gonçalves tem. Exato. Porém, existe um turismo de negócio na nossa região, né? E hoje falar um pouco mais da entidade, uma entidade que tem, né, quase 30 anos já, né? E que a gente de tem intensa atividade, né? De bastante evento, de bastante festivais gastronômicos que já houveram, né? Sim. E agora a gente tem uma novidade muito interessante que é criar um projeto, né, digamos assim, para que fomente mais o turismo na nossa região, além do turismo que já existe, que é o turismo de negócios, né? Ótimo, que são as ações, né, que a Agatur vem realizando. Exatamente. Então hoje o que a gente percebeu, né? Hoje a gente percebe que, ao contrário da Serra Gaúcha, que os hotéis, a sua, digamos, maior ocupação fica de sexta a domingo. Aqui é o contrário. Aqui a gente tem de segunda a sexta uma maior ocupação. Então já se tem um turismo aqui, de negócios, de visitas, de tudo mais. E a gente está trazendo agora um novo projeto que é trazer também um turismo para o final de semana, através de um projeto juntamente com o Poder Público, que é o Distrito Criativo, onde será feito então toda uma revitalização, porque eu sempre, quando eu falo de turismo, eu digo, nossa, primeiro você tem que ter um atrativo turístico, né? Você tem que ter algum produto para ofertar fora da sua cidade, né? Então hoje se percebe que pelo Distrito Criativo será feito um projeto para a revitalização do nosso centro histórico de Santa Maria, que é toda a Vila Ubé, Gagari, principalmente, né, num centro gastronômico, para que as pessoas possam, então, ter, né, um atrativo para vir também no final de semana, num espaço gastronômico, num espaço aberto, com toda a sua infraestrutura, né, com opções de gastronomia, porque hoje, eu sempre falo, né, Santa Maria é uma cidade que oferece uma biodiversidade gastronômica. Você tem muita coisa boa na cidade, né? Você tem shopping bom, você tem um comércio muito variado, você tem uma ampla gastronomia, uma ampla rede hoteleira, não só em Santa Maria, mas também com toda a região, né? Toda a região. Então a gente tem, eu sempre falo, né? A gente tá, hoje a Agatur está fazendo um papel que talvez a Serra Gaúcha fez há 30 anos atrás.
Gramado não está hoje porque nasceu assim, ela foi criada. Ela foi criada. Bento Gonçalves, ao passo que... Foi planejada, foi organizada. Exatamente. Né? Então, Santa Maria está começando, né, a fazer esse projeto, né, que eu digo daqui a 8, 10 anos, eu posso dizer, eu contribuí para esse projeto que lá atrás a gente começou a colocar os pilares. Esse projeto é importantíssimo, é um projeto macro, né? Coloca Santa Maria em uma vitrine. Exatamente. Né? E faz com que fomente todos os segmentos, né, da cidade, a maioria dos setores, é esta revitalização. Né? E hoje eu sempre comento, né? A gente é Santa Maria é uma das maiores cidades do interior, né? E a gente tem um produto aqui na nossa região, né? Que eu sempre falo para o pessoal. O Rio Grande do Sul tem 2 produtos que são conhecidos mundialmente, que o Canyon do Itaimbezinho, lá em Cambará do Sul, ele é conhecido mundialmente por pesquisadores, biólogos, né, e outros profissionais dessa área. E outro agora, recentemente, é o Guinness, que é um projeto que Santa Maria está dentro pela questão dos dinossauros, né? Então, o berço dos dinossauros é em Santa Maria, né? Então, isso atrai muitos pesquisadores de fora do nosso país também, inclusive, né? Então, a gente tem um produto e que, se a gente puder entender como que vai trabalhar isso, ou seja um parque temático, ou seja de pesquisa, por que não? Mas a gente tem hoje produtos que a gente consegue perceber o que a gente pode fazer daqui a 8, 10 anos, por exemplo, né? E essa revitalização do centro histórico, para o nosso telespectador compreender melhor. Aqui no calçadão, segue a Avenida Rio Branco, compreende a Gare e a aviação férrea. Exatamente, né? O projeto como um todo é toda a revitalização do centro histórico, né? Um novo calçadão, uma nova Avenida Rio Branco, né? Com paisagismo como um todo, uma iluminação subterrânea. Né? Hoje a Vila Belga, eu sempre comento com o pessoal, hoje a Vila Belga é um cartão postal da nossa cidade, né? Aquelas casas coloridas que lembram muito o Pelourinho, né? Lá em Salvador, que é visitado por bilhões de turistas, né, de fora do país. Nós queremos isso aqui em Santa Maria. Exatamente. Então, eu acredito que a Agatur, outras entidades, poder público, os próprios novos empreendedores da nossa cidade. Hoje a gente está fazendo um trabalho que, quem sabe, daqui a 8, 10 anos a gente for olhar, eu vou contribuir para isso, né? Excelente. Então, existe esse novo movimento. Nós teremos uma identificação do destino turístico e gastronômico. Exatamente, né? E o Distrito Criativo vai ser um projeto que vai ter um papel importantíssimo para que a gente consiga virar essa página, né? Sim. Que Santa Maria tem hoje um polo importantíssimo que é digamos assim, a cidade universitária, né? Você tem aqui grandes universidades que formam gente que hoje sai daqui e tal. Eu conheço pessoas que se formaram aqui e estão trabalhando no exterior hoje, pela capacidade de ensino que tiveram em Santa Maria, né? Realmente, de Santa Maria para o mundo. Então, hoje a gente tem uma circulação de pessoas hoje na cidade que vem de todos os estados, né? Que fomentam restaurantes, fomentam hotéis, né? Então, já existe um turismo aqui, né? E é interessante a conservação dos patrimônios históricos também, né? Da arte déco. Hoje, né, falando de arte déco, hoje Santa Maria é a segunda cidade no mundo que contém mais prédios de arte déco do mundo, né? A primeira fica em Miami, aquela avenida, né, toda lá, só perde para Miami. E eu acredito que a gente, né, com esse projeto de revitalização, com esse projeto de embelezar a cidade, com o paisagismo, o turista que vem pela primeira vez, ele vai levar na memória, né? Quando sai de Gramado, você leva na memória, pelos olhos, a imagem colorida de Gramado. Então, também se quer fazer isso aqui, né? E hoje eu vejo que a gente tem... Eu sempre brinco assim, não adianta a gente falar sem ação. Hoje tem ação. E teremos uma cidade mais bonita e mais atraente, né? Exatamente. Com tudo, né? Você falou nesse projeto Qualifica, ele compreende todo o setor gastronômico, né, de Santa Maria. E certamente que quem ganha com isso são os próximos investidores, né, no segmento. Os benefícios são imensos para a sociedade que consome, porque passa a ter uma gastronomia qualificada, não que não tenhamos, mas vai melhorar mais ainda, né? Atendimento e mais opções, não é verdade? E hoje, assim, esse é um outro projeto, né, da Agatur, que é o Agatur Qualifica, né, que a gente tem hoje um curso, na verdade, uma qualificação para o setor. Cursos de vinhos, de atendimento, de recepção, de etiqueta. Vamos lançar agora um de auxiliar de cozinha, um de inglês para restaurantes, focado em restaurantes, porque a gente está fazendo bastante ação, porém, quando
quando esse turismo novo vir para Santa Maria, se quer já também dar um preparados. atendimento preparado e qualificado. Como é que o garçom vai abrir uma garrafa de vinho corretamente? Se tem alguém do exterior, ele vai poder se virar ali com o cardápio falando inglês, né? Poder Estamos dar caminhando juntos. Exatamente. Né? Com todo esse progresso para Santa Maria. E falando em gastronomia, que insumos nossa região do Vale Central Gaúcho produz? Hoje nós temos um insumo, uma iguaria, como se fala, né? Que ele é da nossa região e está nas cozinhas dos principais chefes de cozinha do país, né? Hoje a trufa sapucaia, aqui de Cachoeira do Sul, né? Que contempla o Vale Central Gaúcho. Hoje a trufa, ela é adquirida, na verdade, só ou na Itália ou no sul da França, que são valores altíssimos o quilo, e nós temos a oportunidade de ter a trufa, uma variedade de trufa nossa do Brasil, e única do Brasil aqui na nossa região, né? Então hoje a gente tem também a nossa oliveira da nossa região que está em ascendência, né? Hoje o nosso azeite de oliva gaúcho, ele não perde nada para o azeite europeu como qualidade, porque ele é um azeite fresco, você consegue consumir ele fresco. E a gente tem outras variedades, temos um mel com todo o cuidado de apicultor, nós temos os cogumelos Paris, Portini, Portobello, que são através de um pesquisador, que é o Dr. Marcelo Suzibacra, que ele traz isso, e hoje tem famílias que vivem dessa renda, né, através desse conhecimento. Então a gente tem essas iguarias que contemplam a alta gastronomia, ou termo cozinha internacional. Temos bons vinhos, bons espumantes, a nossa região até então não se sabia que tinha vinhedos, né? Pois é. E agora, recentemente, tem-se esse movimento, essa qualificação também dos enólogos lapidando seus vinhos. Isso está muito interessante porque a gente tem degustado coisas aqui, né? Estamos muito bem. Espumantes, vinhos brancos, né? Então a nossa região está caminhando por eu sempre falo, nem a oliveira e nem a videira da uva, elas nascem de um dia para o outro. Elas precisam de um tempo para maturar, assim como a trufa. Claro. Então daqui a um tempo a gente vai ter produtos extremamente sofisticados, extremamente de qualidade para somar o que se tem na Serra Gaúcha, aqui na campanha, e o que tem também internacionalmente. Teríamos essa colheita, né, de tudo que está sendo produzido e identificado na nossa região. E propagar essas iguarias, estimular o consumo é primordial, né, dentro desse projeto de expansão e de crescimento. Exatamente. E hoje o cogumelo, né, se tem, né, muitas características, né, muitas compostos que fazem bem para o nosso organismo, né? Ele tem ali, né, a gente fala do quinto elemento, que é o umami, né, que são elementos que contém, que fazem bem para o nosso organismo, né? Tem seus benefícios, né? Tem seus benefícios, fazem bem para a saúde, né? Então, se você ele é uma proteína hoje, né? Então você tem uma proteína saudável, né? Sim. E essas iguarias, elas se tornam um belo cartão de visitas para o Vale Central Gaúcho. Exatamente. Né? Que maravilha. E para o Dia dos Namorados e para o mês dos namorados, de que forma a gastronomia está preparada para aguardar, né, este momento tão romântico que acontece no mês de junho? Sabe que o Dia dos Namorados, eu gosto sempre de falar sobre isso, né? Porque hoje, acompanhando um pouco, né, dos associados da Gator, né? A gente tem associados desde de uma operação mais simples até uma operação mais sofisticada na área da alimentação. E desde aquele espaço que vende um pastel, desde aquele espaço que vende um X, que vende um hambúrguer, ou que vende uma parrilla, ou que vende uma experiência gastronômica, todos vão fazer uma noite especial para os namorados. Isso é incrível, porque os empreendedores, eles se sensibilizam para essa data. Alguns colocam uma rosa na mesa, outros colocam pétalas no chão, outros fazem posts em homenagem aos namorados, mas todo mundo no Data dos Namorados faz alguma coisa. Então, interessante esse preparo. Isso é bem interessante porque, independente da operação gastronômica, seja simples ou sofisticada, todo tem o seu cliente fiel. Isso é legal, né? Então, desde do delivery ou desde o presencial, todo mundo tem o seu cliente fiel que consome semanalmente ou mensalmente. E naquela data, todo mundo se move para ofertar para o seu cliente fiel uma experiência diferente na sua proposta. Perfeito. Então, a Noite dos Namorados, quem for sair aí de sábado de noite, que é a véspera do Dia dos Namorados, dia 11, quem for sair no domingo de meio-dia ou domingo de noite, todo mundo vai ter vai poder escolher, né? Vai poder escolher se vai ter uma opção ou outra, vai ter um imenso menu, né, para escolher uma experiência gastronômica no Dia dos Namorados. Que bom, então os namorados que se preparem para terem momentos inesquecíveis, né? Exatamente. Com todas essas informações e expectativa que você, presidente da Gatur, está trazendo aqui para os telespectadores do Giornale.
E para quem está em dúvida, né, na escolha do local e do cardápio, pode acessar também as redes sociais da Agatur, né, que vai encontrar lá todas as opções, do cachorro quente ao caviar, para comemorar ao seu estilo. Exatamente, é isso aí. Bem, não podemos deixar de falar sobre o seu empreendimento gastronômico, do qual você é sócio fundador, que é o restaurante Vitino. Um restaurante bastante conceituado e requisitado pelos santamarienses, de bom gosto, santamarienses de bom gosto. Um ambiente que remete aos ares europeus. Como o Vitino está se preparando para o Dia dos Namorados? Bom, o Dia dos Namorados no Vitino é uma noite única, uma noite que a gente chama, é um evento chamado Cor, Aroma, Sabor e Poesia. Porque essa noite a gente vai ter uma luz mais baixa, a gente vai ter um som de fundo e vai ter um menu degustação harmonizado, trazendo esses principais ingredientes que falamos há pouco, que são colheitas aqui do Vale Central Gaúcho, que tem um valor imenso. A gente quer trazer essa experiência do produtor ao prato, essa mesma energia que ele colhe aquele alimento, ele quer também trazer para o prato, que é um sabor que vai ser provado nessa noite. Um menu que vai contemplar vinhos e boa gastronomia ao som de música clássica, Sim. Ou a gente ainda está definindo se vai ser piano, se vai ser violino, mas os dois são uma sintonia para os enamorados bem especial. E o Vitino, como todo mundo já conhece, ele por si só já tem um ambiente que, independente de uma data comemorativa, ele se torna já algo especial. Então todo o menu vai ser pensado. A gente vai fazer sábado de noite, domingo de meio-dia, para que hoje, os casais hoje cada um está com uma agenda, às vezes um não pode, outro não pode num dia. Então a gente vai contemplar 3 dias de evento: sábado de noite, domingo de meio-dia e também o domingo de noite. Muito bem. E cada restaurante tem a sua particularidade. O Vitino é uma tradução, dos ingredientes da gastronomia da nossa região em experiência, como você comenta, E os detalhes são todos pensados para cada momento. E aí está um momento aí dos namorados para aproveitar todos esses diferenciais da música clássica, a música italiana, a música francesa, o bom vinho, como você falou. Tudo muito bem pensado, Quando você pensa em um momento especial, pensa no Vitino. Exatamente. Esse é o slogan, Exatamente. É uma noite que eu sempre brinco com o pessoal. Seria lindo a gente pudesse ter essa disponibilidade de viajar para a Europa, para Paris, para França, digamos, ou para Toscana. Sim. E o Vitino tem isso. A gente remete àquela sensação, àquela viagem através dos sentidos, que em uma noite você pode viajar ou para Paris ou para França, num ambiente europeu, estar em Santa Maria, estar no Vitino. Oferece essa sensação, Exatamente. Essa seria a nossa proposta e o convite aí para os namorados. Ótimo. Quem ainda então não conhece, vale a pena viver esta experiência. É isso aí. Eu quero agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios, parabenizá-lo pela visão empreendedora, e por todo esse seu engajamento social, com a Agatur, um envolvimento social, econômico, cultural, que é uma entidade que cresce a cada dia, está se fortalecendo. E desejo sucesso bastante a você e nesta grande missão. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço aí, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Giovana, sempre um prazer estar contigo aqui no programa do Giornale. Muito obrigado pela experiência aí. Obrigada e volte sempre. A seguir, no bloco direito, a presença do advogado Dr. Luiz Sérgio Vasques Miotti. Volto em instantes. A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento muito eficaz para a recuperação de feridas agudas ou crônicas e de difícil cura, como as decorrentes da diabetes, queimaduras graves ou geradas por acidentes. Na oxigenoterapia, o paciente recebe oxigênio puro em modernas cápsulas hiperbáricas, acelerando sua recuperação com mais chances de cura e reduzindo o tempo de internação. No Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, você encontrará um centro completo da especialidade, um dos únicos do Brasil, pronto para atendê-lo. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado,
mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também pra fazer compras e tudo mais. Pra quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo. Acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Oi, Volks! Bem-vindo à geração W do SUV. A geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos. A geração de quem quer mais liberdade. A geração de quem quer mais design, mais potência na subida e mais finais de semana. É a geração de quem quer tudo isso e muito mais. T-Cross, Taos e Nivus. Seu próximo SUV é mais que SUV, é SUVW. Volkswagen. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo? Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Bom, chegando o final de ano, né? Uma época onde a gente comemora muito, reúne amigos, Natal, Ano Novo, né? E nós da casa já estamos preparando para lançar os combos natalinos e os combos de Ano Novo. Nos faz já uns 5, 6 anos que a gente faz esses combos. E também vamos gravar no programa Giornale, nós vamos gravar alguns pratos. Uma salada, um prato principal, uma sobremesa e uns drinks para que você possa fazer em casa para receber seus amigos. Mas lembrando sempre que nós da Dacas temos sempre combos, lombos, enfim, chassis para vender para você. Fique à vontade e também vem aqui conhecer o nosso espaço. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio pra agradar o seu melhor amigo. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. Bloco Direito. Um convite. PRS Monitoramento. Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito de hoje recebe uma autoridade do Poder Público Municipal, a doutora Mirela Marquesan, procuradora jurídica do município, para elucidar questões de interesse público. Doutora Mirela Marquesan é graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduada em Direito Público pela Escola da Magistratura Federal de Porto Alegre, pós-graduada em Direito Constitucional pela Escola Damásio de Jesus. Foi aprovada no concurso público de 2011 para o cargo de Procuradora Jurídica do município. Desde 2017, é Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Ilustre presença em nossos estúdios, doutora Mirela Marquesan,
procuradora jurídica do município de Santa Maria, um cargo de extrema responsabilidade e relevância pública. Seja muito bem-vinda ao Jornal. Muito obrigada. Boa tarde, espectadores. Boa tarde, Giovana. É uma grande satisfação poder estar aqui elucidando um pouquinho, então, da minha atividade diária enquanto procuradora jurídica do município, que é uma grande missão, né? Realmente. Temos aí que defender os interesses públicos da coletividade, do erário e servir ao público, que é o nosso objetivo principal. Ótimo, doutora. Muito obrigada por estar aqui. É preponderante iniciarmos a nossa entrevista considerando sobre o papel essencial da Procuradoria Jurídica do município. Verdade. Então, assim, ó, tu me permite fazer um parêntese para esclarecer a nomenclatura do cargo, né? Tu, como uma jurista colega, de pronto entende. Mas, rotineiramente, a gente vê nas notícias promotora de justiça, procuradora de justiça. Isso. E esses cargos são do Ministério Público. E nós somos o quê? Procuradores jurídicos do município de Santa Maria, vinculados ao Poder Executivo Municipal, que atuamos, então, na defesa do município e de suas autarquias. O nosso papel, basicamente, é atuar judicializando executivos fiscais e defendendo o município sempre que demandado. Temos também uma atuação extrajudicial, que é um controle permanente aí de legalidade nos atos dos gestores. Temos algumas peculiaridades que eu acharia interessante destacar, que até na faculdade não nos falam, né? A nível de União, a AGU, Advocacia Geral da União, é dividida em AGU, Procuradoria Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional. Os procuradores têm muito dividido as suas matérias. E nós, procuradores jurídicos de município, atuamos num campo muito vasto. Nós trabalhamos com o constitucional, com o tributário, com o civil, com o empresarial, com o ambiental. Então, são aspectos que nos tornam, assim, ó, especialistas em tudo e com uma carga de trabalho bem considerável, né? Na proporção, né? Exato. Outro aspecto que eu acho muito interessante é a questão de acompanharmos o processo do início ao fim. Ao fim. Porque se olharmos União e Estado, são as regionais que interpõem recursos especiais, extraordinários que vão a Brasília. E nós, da origem, primeiro grau de jurisdição, normalmente na comarca de Santa Maria, até STF, STJ, sim, e atuando firmemente nessa defesa. Eu posso dizer assim, ó, que hoje em dia, com 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos de procuradoria, eu vejo um fortalecimento da carreira. Porque a pandemia, por exemplo, foi um momento muito triste na história, de muitas perdas, mas para se resgatou todos, né? algumas questões constitucionais importantes, como a harmonia entre os poderes e a separação entre os poderes. Nós, sim, por vezes, adotamos algumas medidas bem enérgicas quando foi necessário, sempre claro, muito respaldados, mas que imprimiu restrições a liberdades individuais, sim, em prol da coletividade. E a pandemia acabou trazendo alguns aspectos positivos, né, dentro de tantos negativos, né? Perfeito, perfeito. Houve esse resgate, então, de colaboração entre os poderes e de respeito às autoridades executivas quando determinaram claro, essas restrições. Você há quase 11 anos atua, né, na Prefeitura Municipal de Santa Maria no controle da legalidade e constitucionalidade de todos os atos administrativos. Perfeito. E também, não é, doutora, na representação judicial e extrajudicial do Poder Público Municipal. Exatamente. Agora vamos falar de uma atribuição um tanto antipática, né, que é em relação à cobrança tributária. Gostaria que você elucidasse essas questões para a população compreender essas medidas, né, que dizem respeito à obrigação de pagamento de tributos. Quando começou falando de antipática, eu pensei, será que é os recursos de indenizatórias ou será que é a cobrança tributária? Então, realmente, tem esse lado negativo, por vezes, só que é para quem? Para o devedor. A população que paga seus tributos quer ver todo mundo pagando e quer ver o dinheiro público bem empregado. Certamente. Né? Eu sempre digo, o erário é uno e nós temos que financiar uma série de políticas públicas. Nós temos que custear saúde, educação, moradia, transporte. E da onde vem esses recursos? Tem transferências da União e do Estado? Tem, mas precisamos das receitas próprias. E para isso, nosso carro-chefe é sim o executivo fiscal, as ações de execução fiscal, onde a gente adentra no patrimônio da pessoa devedora, seja física ou jurídica, restringindo, às vezes, veículos, indicando imóveis a penhora, bloqueando valores e usando tudo quanto for preciso, então, para que se tenha uma justiça fiscal
Porque nada justifica que aleatoriamente um cidadão não cumpra com o seu dever de pagar o tributo. Sim, com suas obrigações. O tributo é compulsório e é obrigatório para todos. Para todos. Então, salvo casos de imunidades e de isenções legalmente, constitucionalmente previstas, é uma obrigação necessária. Então, é antipática para o devedor. Eu acredito que o cidadão honrado fique muito feliz com essa atuação da PGM. Verdade. E das fazendas que cobram. Da forma com que você traz esse assunto, né, que é um assunto realmente delicado para quem, né, não salda suas dívidas, digamos assim, né, e por tratar-se de cobrança, né, mas está dentro das suas atribuições tomar essas medidas necessárias, não é, doutora? Principalmente ratificando que é preciso, então, salvaguardar as igualdades. Né? Perfeito. Imposto é capacidade contributiva e princípio da igualdade. Tu podes pagar, tu vais pagar, e se o João paga, tu paga também. Sim, possuindo capacidade contributiva, ou seja, bens, né? Bens. Deve ser saudada, então, esta questão tributária. Ficaram bem claras essas questões. Perfeito. Até porque, vamos dar um exemplo prático. Se o seu José ele paga seu tributo, né, a dona Maria e o seu João também precisam pagar. Exatamente. Né? Não há justificativa para esse tratamento desigual. Salvo permissivos legais e constitucionais, reitero. E agora, então, vamos adentrar nos tributos, né? Quais são os tributos de competência municipal e qual deles apresenta maior inadimplência? E se você puder nos apresentar dados concretos, né? Em relação a esses tributos. Perfeito. O carro-chefe dos tributos, né, numa relação de gênero e espécie, são os impostos. Né? E no município temos destaque para o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, ou ISSQN, como alguns preferem chamar, o IPTU e o ITBI. A nossa maior arrecadação, sem dúvidas, é de ISS. E processualmente falando, o número de executivos fiscais, que nós temos mais de 10 mil execuções fiscais no município de Santa Maria, ISS e IPTU lideram. Talvez, e aí a gente comprou um sistema que vai dar esses dados mais precisamente, o número de processos seja maior de IPTU. Mas os valores, sem dúvidas, a arrecadação é ISS. Sim, em relação ao IPTU, né, nós estamos num crescente de imóveis. A construção civil é um segmento pujante em Santa Maria, né? Felizmente. E vemos quantas obras novas, né, surgindo, mas há necessidade aí, então, de haver essa contrapartida, né? Perfeito. Desses investimentos. Essa internalização do dever de pagar, né? Está dentro da legalidade. Exatamente. Né? Então, ratificando os principais tributos que fomentam a arrecadação do município de Santa Maria. ISS e IPTU. ISSQN e IPTU. Né? E comparando as arrecadações, doutora, antes da pandemia e no pós-pandemia, a inadimplência ela aumentou no período pós-pandemia? Administrativamente falando, o pior período foi o período da pandemia 19 e 20. Mas isso no pagamento voluntário. Nos processos a gente vai ver esse reflexo da pandemia daqui para frente, né? Porque existe um prazo. Eu não cobro hoje quem inadimpliu hoje, né? Porque tem o prazo da Constituição e da cobrança do crédito tributário. Então eu vou ver mais adiante esse reflexo do 19 e 20 nos executivos fiscais. Os que nós estávamos cobrando nesse período foram até satisfatórios. Nós não tivemos uma queda na arrecadação tributária processual em 19 e 20. Que bom. Tomara é um dado bem interessante. Que os dados continuem assim. Que não é o mesmo da Secretaria de Município e de Finanças, porque administrativamente houve sim queda nesse pagamento voluntário. As pessoas sofreram, né, bastante. E talvez o grande público desconheça essas informações. Exato. Né? Por isso da importância de nós trazermos aqui todos esses detalhes. Isso. Né? E será cobrado, né, os impostos devidos desse período, mas ainda não chegou o momento processual deste período. Claro. E são tomadas medidas para a conscientização da população para pagar os impostos? Olha, eu sempre brinco que o cartão de visita é uma cidade bem bonita, com pessoas felizes, bem remuneradas, bem assistidas na saúde, com um transporte de qualidade, a partir daí se internaliza o dever de pagar. Mas existe sim um programa de educação fiscal, da Secretaria de Município e de Finanças. Existe uma servidora muito atuante nisso, auditora fiscal, e rotineiramente você faz patrulha, você vai em escola, você faz trabalho junto com a Receita Federal do Brasil, com a Procuradoria da Fazenda Nacional,
trazendo essa necessidade da conscientização do dever de pagar os tributos. Ótimo. E é sempre interessante realizar, né, campanhas de mídia e incentivar a população, né, a pagar os seus tributos. Perfeito. Para além disso, né, é importantíssima a conscientização da população na devolutiva para que o município reinvista, né? Claro, é preciso enxergar o investimento público, né? Existe uma relação de obrigação de pagamento, mas a administração pública também tem o dever de mostrar onde investiu, né? Isso Sim. é muito claro, muito necessário. Sim, esse reinvestimento na cidade para que tenhamos uma Santa Maria melhor para todos, Perfeito, né? Podemos dizer assim, exatamente. que é o que todos nós queremos. Cidadão né? santamariense. E resguardadas as questões de saúde, de acordo com os especialistas, o transporte público coletivo foi o mais impactado, né, na pandemia em nível de Brasil. Né? Como Santa Maria conduziu toda essa problemática, né? E também cabe aqui ponderarmos sobre a nova lei, que é a lei do subsídio, que veio para regular, então, especialmente o custo para o usuário do transporte. Olha, é um tema muito relevante, te agradeço trazê-lo, até porque eu tenho trabalhado muito nele junto com o Procurador-Geral, Dr. Guilherme Cortes, e uma equipe muito vasta dentro do município. E eu não tenho como falar de transporte coletivo sem trazer Ministério Público, Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, porque assim, ó, realmente foi um desafio o serviço público de transporte coletivo não colapsar na pandemia. Foi muito grave a nível Brasil, quem realizou licitação prévia teve dificuldades, quem não realizou, como nós, Santa Maria, teve dificuldades. Sim. Por quê? Porque o número de usuários despencou, os hábitos mudaram, Sim. As linhas, algumas se mantiveram, todos outras nós não. presenciamos Todos nós exatamente, vivenciamos assim na nossa rotina diária, né? Então, o que eu posso falar sobre isso, bem interessante, é que existe um processo judicial em curso que traz o dever do município de Santa Maria licitar o serviço público de transporte coletivo. Só que neste processo se abriu um gancho, então, para tratar da necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, porque eles são antigos, nós reconhecemos a mora nesse aspecto e a necessidade de licitar, só que naquele momento era impossível. Como é que eu vou usar estudos do pré-pandemia para avalizar um processo licitatório num contexto que eu não sei se um dia vai voltar a ser como Sim. antes? Porque as pessoas aderiram novos hábitos de locomoção, né? Como fazer uma pesquisa, né? Exatamente. Então, as pesquisas ficaram postergadas para este período agora, principalmente agora mesmo, tá bem atual a nossa temática, com o retorno da UFSM, com um retorno presencial da vida das pessoas. Então, o que fizemos? Indenizamos as concessionárias de serviço público dentro desse processo que abriu este canal, acompanhados pelo Ministério Público brilhantemente, pelo Mediar, que é o núcleo de mediação do Ministério Público, prestando contas ao Tribunal de Contas e com a Câmara de Vereadores permanentemente contribuindo na temática. Que bom, né? Lei do subsídio. Então, nós concedemos valores por ser um serviço público, né? O serviço público ou o poder público presta ou ele delega por meio de uma concessão, no caso, que deveria ser a do serviço público de transporte coletivo. Temos as concessionárias em caráter precário. Nós indenizamos, restabelecemos o equilíbrio econômico-financeiro e elas seguiram. Hoje, o que foi feito? A passagem de ônibus estaria num valor tal que seria muito difícil custear tanto o usuário como o empregador, né, que é o responsável aí pelo Vale Transporte. Então, o Poder Público Municipal de Santa Maria optou por subvencionar, fornecer um aporte financeiro de parte da passagem para que a tarifa técnica não fosse cobrada na sua íntegra, e sim ficasse em torno aí dos R$ 4,55, subvencionando, portanto, parte dela, estimulando o uso do transporte coletivo, trazendo usuários de volta ao sistema e não onerando sobremaneira empregado e empregador. Exato, e que bom que o usuário, então, e os empregadores podem contar com o apoio desta lei, né, para viabilizar o transporte público, uma necessidade para a sanidade, na verdade, das empresas e para a economia da população, né? Precisamos prosseguir. É uma força para todos prosseguirem, né, a sua preciso retornar, caminhada. É preciso retomar, né? Doutora Mirela Marquesan, obrigada por nos subsidiar com informações que merecem a atenção, né, do nosso telespectador, da população, referente à Procuradoria Jurídica do município,
a qual você conduz com maestria. Agradeço a sua presença em nossos estúdios e a sua consideração. Eu quem agradeço. Foi uma satisfação estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigada, foi um prazer. A seguir, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença do mestre Jones, personal Fight Kickboxing. Volto após o intervalo. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul, com negociações de commodities com as principais trending do mercado. Ao longo da sua trajetória, investe em estruturas modernas e conhecimento técnico, contando com profissionais altamente qualificados para atender a necessidade dos agricultores da sua ampla área de atuação. Com matriz em Nova Palma e filiais em Júlio de Castilhos, Quevedos e em breve em São Cepé. Entre os setores de produção da empresa, o plantio do soja, trigo e milho são as principais culturas, além das demandas da agricultura familiar. Multirural Agrocerealista Ferigolo, 22 anos de história e empreendedorismo no agronegócio. 22 anos caminhando lado a lado com o produtor rural. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração. Para abraçar forte um dos amores da sua vida. Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento. Para sentir a emoção na pele. Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo. Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber, a gente ama fazer isso, cuidar bem de ti. Todos os dias, há 50 anos. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam, pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Pra agradar o seu melhor amigo, tem banho, tem remédio e razão. Eu tô tão feliz. A cidade de Santa Maria tem um lema, que é a cidade cuidando das pessoas. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas ajudando a cuidar da cidade. E hoje é um exemplo simbólico. Unimed, Unicred, Hospital de Caridade, dando esse gesto de amor para Santa Maria. Dando uma praça totalmente nova aqui para a nossa cidade, no coração da cidade. Por isso que eles receberam o certificado de amor por Santa Maria. Muito, muito obrigado de coração. Eu e o Rodrigo Décimo, nosso vice-prefeito, estamos muito felizes. E que outras pessoas possam se inspirar e venham fazer o que essa turma maravilhosa fez.
estamos realmente muito gratificados e felizes porque estamos entregando essa nova Praça do Caridade para a comunidade de Santa Maria. Isso é um sonho da Unicred Ponto Capital, já faz 4 anos que temos esse projeto. Como era um projeto grande e extenso, nós tivemos a felicidade desse ano ter a parceria do Hospital de Caridade, da Prefeitura e da Unimed Santa Maria. E nessa parceria podemos revitalizar completamente esta praça com segurança, com novos brinquedos, com acessibilidade para a PNN, com câmeras conectadas ao CIOSP, com academia para ginástica, nova arborização, praça dos taxistas. Realmente é uma praça nova e é um compromisso nosso, um compromisso social para fazer realmente aqui o progresso dessa cidade e a segurança do nosso povo. Isso é um presente de todas as empresas para a nossa cidade de Santa Maria e principalmente aqui para essa região centro de Santa Maria. É um prazer, uma honra para a Unimed poder participar desse projeto junto com a Unicred, o Hospital de Caridade, a Prefeitura Municipal e poder estar doando para a população de Santa Maria uma praça bonita e que certamente vai ser desfrutado por muitas pessoas. É uma forma que a Unimed tem de retribuir a tudo que a sociedade fez por nós nesses 50 anos. Com uma tarde repleta de atrações, o Posto Aires Unidade de São Vicente do Sul comemorou o encerramento de 2022, reunindo a comunidade local, amigos e clientes, que ao longo do ano contam com um preço especial no abastecimento de gasolina comum no pagamento à vista. Com destaque, é claro, para a gasolina Dura Mais, uma das mais procuradas pelos consumidores da região. O Posto Aires de São Vicente do Sul agradece a todos pela preferência, com os desejos de um grande 2023. Neste ano, queremos estar com você, levando a mesma confiança, o melhor atendimento e preços justos. Posto Aires, há mais de 15 anos oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Posto Aires Bandeira Shell em 2 endereços em Santa Maria e Jaguari, Bandeira Ipiranga em Camobi e Bandeira Rodóio em São Vicente do Sul. Vinícola Della Corte é empresa familiar que há mais de 20 anos produz vinhos para a região central do estado sob a direção do empresário Hildo Della Corte. A Vinícola Della Corte emprega tecnologias modernas na elaboração de vinhos finos e de mesa, espumantes método tradicional e suco de uva integral. O prazer em degustar um bom vinho é seu, a marca e a qualidade são nossas. Vinhos Della Corte, visite nossa vinícola na estrada Ângelo Berlese 605, em Santa Maria. Tendência, estilo e elegância estão presentes na curadoria da M. Pilau, trazendo marcas consagradas e com exclusividade Viviane Fourrier. O vestir-se bem, além de oferecer uma bela aparência, reflete a sua forma de expressão e transmite confiança. Na M. Pilau você encontra as últimas tendências em moda e acessórios. Venha nos visitar e escolha o look que mais combina com você. M. Pilau, no Santa Maria Shopping Térreo Pasqualini. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria e Ótica Norberto.
No bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, teremos os reconhecidos conhecimentos do médico ortopedista e traumatologista Dr. Daniel Barros. Formado em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul, com residência em Ortopedia e Traumatologia, especialista em cirurgia da coluna vertebral, fellow em cirurgia da coluna vertebral no Canadá. É diretor técnico do Hospital São Francisco, preceptor da residência médica de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Universitário de Santa Maria. Integra o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, IORT. Muito grata pela sua digníssima presença aqui em nossos estúdios, doutor. Eu que agradeço pelo convite. Seja bem-vindo. Doutor, a área da ortopedia e traumatologia é bastante abrangente. Quando o paciente precisa procurar estas especialidades? Na verdade, a área são coisas diferentes. A área de traumatologia é tudo que está envolvido ao trauma e às fraturas em geral. Na verdade, a traumato ela atende todos os traumas ou as fraturas de todo o esqueleto apendicular, que seriam braços, pernas, e também do esqueleto axial, né, da coluna vertebral, menos a cabeça para baixo, todos os traumas, as fraturas são atendidos pela traumatologia. Correto. E já na ortopedia são as lesões musculoesqueléticas que não são relacionadas a trauma, que são as lesões crônicas, no caso das lesões de joelho, de quadril e mais especificamente no meu caso as lesões de coluna vertebral, né? Tanto as deformidades quanto as degenerações, as hérnias discais que acometem a coluna vertebral. Claro. E os médicos que escolhem o caminho da ortopedia e traumatologia, eles são capazes de restaurar o mais alto nível de movimento e função, né, do paciente. Hoje é uma especialidade que está muito avançada e temos ótimos tratamentos para todos os tipos de patologia com excelentes resultados. Sim. Né? De um modo geral, é avaliada a condição do paciente, os casos, né, e posteriormente a indicação das ações para auxiliar na recuperação das lesões, né, em questão. Hoje, como nós trabalhamos, como na clínica, existem especialistas para todas as... para cada área, no caso, desde pé e tornozelo, desde joelho, desde quadril. Então, com isso, ele fica... o médico consegue ter muito mais detalhes da patologia, começa a ter muito mais experiência sobre aquele tipo de tratamento, porque acaba fazendo muito mais aquilo, diferente no passado que, por exemplo, o ortopedista ele tratava todo tipo de patologia, da cabeça aos pés, então ele acabava tendo menos experiência em várias coisas, e hoje com essa especificidade, com as subespecialidades que a gente chama dentro da área, acabam que os resultados acabam sendo muito melhores, né? Claro, então a IORT, né, ela abriga todas essas especialidades. Abriga todas as especialidades. Agora vamos aprofundar sobre algumas patologias. A hérnia de disco é uma das patologias mais comuns. Como elas ocorrem, como podem ser evitadas e qual o tratamento adequado? Na verdade, a hérnia, o disco intervertebral, ele funciona como uma espécie de amortecedor. Ele serve para absorver cargas. Então, e com o passar do tempo, a gente começa a sofrer um processo degenerativo da coluna, que é um processo fisiológico, que acontece em todas as pessoas. Ele começa a desidratar, geralmente após a terceira década, começa a sofrer um processo de desidratação, começa a ficar mais duro, então perde a elasticidade dele e sofre as rupturas. O disco ele é composto por um anel fibroso externo que dá a sustentação de carga e a estabilidade da coluna vertebral. E quando rompe esse anel fibroso, que é essa área de sustentação, o núcleo, que é a parte central mais mole, ele pode sair, que aí é a formação da hérnia de disco. É quando ele sai por esse anel fibroso e então ele faz a hérnia de disco. Não é que se possa evitar a hérnia de disco, porque na verdade isso é um processo que acontece com o passar do tempo, o processo de envelhecimento do disco. Mas as pessoas que levantam peso, que ficam em posições viciosas, que têm sobrepeso, que fazem atividades que têm muita carga, eles são muito mais propícios a desenvolver a hérnia de disco que uma pessoa que tem uma boa musculatura, principalmente ao redor
ao redor da coluna vertebral, que não fazem atividade com muito impacto e não levantam muito peso, quer dizer, então o prognóstico dessa pessoa, ela é muito bem... Depende então da atividade que a pessoa desenvolve. Depende da atividade, depende do impacto, depende do peso. E também existem os fatores, né, os fatores estruturais, porque alguns dos casos eles têm uma origem genética e tem uma degeneração muito mais precoce, mesmo apesar de ter boa musculatura, mesmo apesar de não ter uma carga excessiva em cima desse disco, tu também pode desenvolver uma hernia de disco. Então, na verdade, a melhor recomendação é evitar coisas que causam muito impacto na coluna, atividade, para não sobrecarregar. Não sobrecarregar e ter uma boa musculatura ao redor daquela região da coluna, que seria o que mais ajudaria a prevenir. Muito embora a prevenção total não exista. Não existe. Doutor, percebe-se um percentual elevado de pessoas que sofrem com dor nas costas, né? E a hérnia de disco, ela provoca dores intensas, né? E são dores que irradiam para outros membros. A percepção dessa dor serve para um processo investigativo? É o momento certo de procurar especialista? Na verdade, sempre que tu tem dor irradiada, no caso as hérnias discais cervicais, elas vão comprimir a raiz cervical, vão dar dor no braço, ou direito ou esquerdo, dependendo do lado que for a hérnia. As lombares vão doer as pernas. Sempre que tu tiver uma dor irradiada, no caso do braço, que a gente chama de uma cervibraquialgia, que for até a mão ou abaixo do cotovelo, e no caso de dor lombar, que se irradia para a perna, abaixo do joelho, que se caracteriza a lombociatalgia, sempre necessita uma investigação, porque com certeza existe uma compressão da raiz nervosa e a grande maioria das vezes provocadas por hérnias discais. Correto. E em relação a outras deformidades da coluna vertebral, a exemplo da escoliose e da cifose, como se trata, doutor? A cirurgia é o único caminho? O que você pode ponderar? Na verdade, a cirurgia, na grande maioria dos casos, é exceção nesses casos. A cifose é a deformidade lateral da coluna, quando está olhando na projeção de frente e a pessoa tem uma curvação lateral da coluna. Existe um teste, que é o teste de Adams, que é quando a criança se abaixa e fica com uma gibosidade costal bem maior, que seria um screening para se fazer, até em escolas, para ver se realmente tem uma deformidade na criança ou não, porque as escolioses, elas se desenvolvem no estirão do crescimento, né? Que está relacionado, na realidade, na menina, que tem 10 vezes mais casos que no menino, por volta de 2 anos antes da primeira menstruação, que ela vai fazer o estirão do crescimento. Então, nesse estirão que ela vai piorar a deformidade. As escolioses só são consideradas tratamento cirúrgico quando elas têm acima de 40 a 45 graus, que são as exceções, na realidade. A grande maioria dos casos é de tratamento conservador. A indicação de uso de colete, em alguns casos, quando não são casos graves, quando se tem uma estimativa de crescimento grande e quando tem uma curvatura que seja maior que 25 graus ou menor que 40, ainda tu tem indicação de usar colete. O colete, na maioria dos casos, ele não reduz a deformidade, ele só impede que essa deformidade cresça. Então, a indicação mesmo do colete é para não deixar esse paciente evoluir para um tratamento cirúrgico. É segurar naqueles graus menores que não tem ainda indicação de se fazer... Que não avance. Que não avance. E os exercícios físicos, eles previnem essas patologias? Os exercícios físicos, eles ajudam, mas na verdade os exercícios, eles não previnem a escoliose. Assim como o tratamento depois da escoliose instituída, ele não vai melhorar. Ele melhora alguns ínfimos graus, ele acaba melhorando, mas não nada significativo. Então, os exercícios de alongamento, eles ajudam a melhorar a parte estética e cosmética da coluna, né? Mas eles não melhoram em si a curvatura, a deformidade da escoliose. Ela permanece. Ela permanece. E continuando sobre esse assunto, em se tratando especialmente de crianças, existe um paradigma de que exercício físico não é recomendado para crianças.
né, que pode atrapalhar o desenvolvimento muscular. É verdade, doutor? Não, na verdade isso não é verdade. Os exercícios são sempre recomendados. Quanto mais a criança for encorajada a fazer exercício, melhor, porque ela vai aprender a fazer exercício e vai ter uma vida adulta mais saudável. Na verdade, o que não é aconselhado é fazer exercício, academia com muito peso em baixa idade, abaixo de 12, 13 anos, não é recomendado. Sim. De uma maneira geral, o exercício é ótimo e ajuda muito até desde toda a parte motora e até na parte cognitiva, porque interage melhor a criança com um grupo, claro. E ele aprende a fazer o exercício, que é o exercício que ele vai fazer depois. Então, o exercício é sempre útil. A única coisa que não é encorajada é a academia com excesso de peso abaixo de 14 ou 15 anos. É pertinente a sua explicação, foi interessante tirar essa dúvida, né? Que o exercício ele contribui para o desenvolvimento da criança. Contribui para o desenvolvimento e é muito útil, né? E não atrapalha, né? Doutor, agora vamos falar um pouco sobre fraturas, né? Os casos de fratura que ocorrem frequentemente, por exemplo, um acidente de moto, um acidente de carro, até mesmo um acidente de mergulho. Quais os casos que você atende com maior frequência no consultório e se esses casos eles são 100% reversíveis? Existe um percentual de sucesso na recuperação destes pacientes? Na verdade, vamos falar mais em fratura de coluna vertebral, né? Na verdade, as fraturas de coluna, elas são classificadas, existem as fraturas que são estáveis, que elas suportam a carga do corpo, então Sim. Tu não precisa indicar tratamento cirúrgico, são fraturas que vão evoluir bem, são as fraturas menores, digamos assim, que se trata com colete, evolui bem, tem ótimo prognóstico e não precisa de cirurgia. E as fraturas instáveis são as fraturas, e aí precisa de exames de imagem para a gente poder classificar se é uma fratura estável ou instável, e as fraturas instáveis são as que necessitam de tratamento cirúrgico. Geralmente, o problema todo da recuperação é o déficit neurológico que advém da fratura. Na realidade, as fraturas que têm déficit neurológico completo, ou seja, ele não tem função motora e nem sensitiva abaixo da lesão, elas têm péssimo prognóstico e a grande maioria dos casos não vai recuperar. As fraturas que não têm déficit neurológico, elas têm ótima recuperação. E as fraturas que têm um déficit neurológico parcial, aquele paciente que tem uma fratura e daquele nível para baixo sente parcialmente uma perna ou mexe Sim. parcialmente a perna, são fraturas que têm um bom prognóstico para ter alguma melhora. Às vezes total ou não. E são os casos que têm indicação de se fazer tratamento cirúrgico com urgência. No paciente que tem déficit neurológico completo, que não sente nada e não mexe nada abaixo da lesão, não muda muito o tratamento cirúrgico ser realizado na urgência ou não ser realizado. É um paciente que tem um prognóstico ruim e vai evoluir mal. O paciente que tem um déficit parcial, ou que ele mexe alguma coisa ou sente alguma Sim. coisa, são pacientes que evoluem bem e têm uma melhora, e esse paciente vale a pena investir e fazer um tratamento cirúrgico na urgência, claro. 24, 48 horas depois do acidente. Então tudo depende da gravidade do caso. Então tudo depende, a evolução da fratura depende muito da gravidade do caso. Sim, e a atuação médica é primordial, né, indiscutível, na reestruturação da lesão, né, através da intervenção cirúrgica, no caso que é a sua especialidade, né, dos casos que você recebe. Sim, nos casos que a gente... Sim, e que é possível, né? Os casos que são possíveis têm que ser... os casos que... Principalmente os parciais, né? Que precisam ser avaliados na urgência. Esses pacientes vão chegar, na realidade, num pronto-socorro e ser realizado tratamento com brevidade, né? Doutor, e o segundo passo após a cirurgia é a fisioterapia? O segundo passo sempre é a reabilitação. É inevitável, É inevitável a reabilitação, ainda mais nos pacientes que têm algum déficit, né? Sim. Eles precisam da reabilitação imediata. E aí também depende do empenho do paciente, né, para o seu pronto restabelecimento. Com certeza. Acho que, na realidade, a cabeça do paciente, ela funciona muito bem para a recuperação, não só dos casos de fratura, mas todos os casos relacionados à hérnia de disco, a todo tipo de fratura, até pelas
nas patologias degenerativas, que são as mais comuns que a gente atende por degeneração de disco ou da coluna vertebral em si. O psicológico do paciente é o que mais influencia no resultado final. O paciente que quer melhorar, que precisa melhorar, que quer trabalhar, isso é sim, o pensamento positivo. É um excelente prognóstico. A força do paciente para o resultado. Contribui, né, com tudo que contribui muito, com todo o tratamento e são tudo os que o médico que faz. evoluem muito mais, porque o paciente depressivo é um paciente que vai evoluir acha que mal, não vai dar certo. O resultado é ruim, a dor vai ser muito maior. Sim, ele vai sentir muito mais. Vai sentir muito mais, e não que ele não se dê, ele vai sentir muito mais. Mas isso com anos, isso com experiência de cirurgia, a gente começa a aprender muito. Sim, a perceber, né, todos esses detalhes. Doutor, muito bom tê-lo aqui no programa para esclarecer sobre esses assuntos tão relevantes, né, sobre a sua experiência na especialidade em cirurgia da coluna vertebral e também em ortopedia e traumatologia. Já fica o convite para você retornar em outra ocasião e continuarmos conversando, né, e informando a quem nos assiste sobre essas questões tão importantes, né, e que merecem esclarecimento. Então foi um enorme prazer recebê-lo aqui no Jornal. Obrigado pelo convite, fico à disposição. Obrigada. E no Bloco Cultura, a participação do artista Sino da Mata. Não saia daí, na sequência tem mais Jornal. Monte Rural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul, com negociações de commodities com as principais trending do mercado. Ao longo da sua trajetória, investe em estruturas modernas e conhecimento técnico, contando com profissionais altamente qualificados para atender a necessidade dos agricultores da sua ampla área de atuação. Com matriz em Nova Palma e filiais em Júlio de Castilhos, Quevedos e em breve em São Cepé. Entre os setores de produção da empresa, o plantio do soja, trigo e milho são as principais culturas, além das demandas da agricultura familiar. Multirural Agrocerealista Ferigolo, 22 anos de história e empreendedorismo no agronegócio. 22 anos caminhando lado a lado com o produtor rural. A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento muito eficaz para a recuperação de feridas agudas ou crônicas e de difícil cura, como as decorrentes da diabetes, queimaduras graves ou geradas por acidentes. Na oxigenoterapia, o paciente recebe oxigênio puro, em modernas cápsulas hiperbáricas, acelerando sua recuperação com mais chances de cura e reduzindo o tempo de internação. No Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, você encontrará um centro completo da especialidade, um dos únicos do Brasil, pronto para atendê-lo. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo, acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Oi, Volks! Bem-vindo à geração W do SUV. A geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos. A geração de quem quer mais liberdade. A geração de quem quer mais design, mais potência na subida e mais finais de semana. É a geração de quem quer tudo isso e muito mais. T-Cross, Taos e Nivus. Seu próximo SUV é mais que SUV, é SUVW. Volkswagen. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo?
Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber, a gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. A PRS trabalha com inteligência artificial. Conseguimos fazer grandes projetos para grandes áreas. E estes projetos todos, nós conseguimos ainda comodatar os produtos e os serviços. Então, além de fazer o projeto, nós conseguimos fazer a instalação desses sistemas. Tudo isso com muita tecnologia. Além disso, nós também conseguimos monitorar à distância com toda essa inteligência artificial de detecção de pessoas, detecção de placas, controles de acesso, portaria remota, fazer todo esse contexto de produtos e serviço à distância de qualquer lugar do Brasil. Então conte conosco com portaria remota, condomínios autônomos, empresas com sistemas com inteligência artificiais, controles de acessos com biometrias, reconhecimento facial. Tudo isso monitorado com um aplicativo que cabe na palma da sua mão. Venha você também ser atendido pela PRS. O que nós queremos é trazer para você a segurança que você merece. A Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura desenvolve e executa projetos residenciais, interiores, comerciais, loteamentos e condomínios, gestão de obra e consultoria, sempre com foco nas soluções e no bem-estar do seu cliente, baseada nos pilares da organização, segurança, conhecimento e excelência. A empresa concretiza com maestria o seu projeto de vida nos segmentos de arquitetura, construção, imobiliário e coworking. Com um perfil inovador e para estar mais próximo de você, a Arquia disponibiliza a hospedagem Casa Container Boutique em Itaara, lote 500 container, um projeto perfeito para seus momentos de lazer e conforto em contato com a natureza. A arquiteta Débora Marcuso, com a expertise de mais de uma década no segmento, é a responsável técnica e a empreendedora frente à Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. Arquia Empreendimentos, seus planos, nossos planos. Bloco Cultura. Um convite. Norberto da Cas Lounge. Novo espaço para eventos. Tecnosom. Instalação de som e alarmes. Acessórios e looks M Pilau.
A editoria Cultura de hoje inicia com a presença do talentoso artista Pepo Seger. Natural de Santa Maria, iniciou sua trajetória musical de forma autodidata, vindo mais tarde a estudar música na UFSM no ano de 1996. O músico e compositor atuou como cantor, violonista, guitarrista e contrabaixista em várias bandas de diferentes estilos musicais nas décadas de 90 e 2000. Atualmente direciona seu trabalho de voz e violão em bares, pubs e eventos. Com sua musicalidade, irreverência e seu alto astral, somado a uma pegada ímpar e pulsante em seu violão, Pepo Seger vem conquistando e contagiando cada vez mais o público em seus shows. Um privilégio recebê-lo aqui no Giornale. Seja muito bem-vindo, Pepo Seger. Muito obrigado, Giovanna. Giovanna Felice. Exatamente. Muito obrigado pelo teu convite, adorei. Nos achamos no Instagram meio sem querer ali, né? Isso. E logo veio o teu convite, eu fiquei muito feliz e estou muito feliz para contar um pouquinho da minha história aqui para ti no teu programa. Que bom, eu também muito feliz por você estar aqui comigo hoje. Obrigado. Então vamos iniciar contando a respeito do seu histórico, né? A sua trajetória musical. Queríamos saber de que forma a música entrou na sua vida. Pois é, eu entrei na música, a música entrou na minha vida mais ou menos aos 12 anos de idade. Eu sempre gostei de música desde piazinho, né? Então, na década de 70, lá eu sou de 72. Então, eu sempre digo que os meus dois irmãos mais velhos influenciaram muito nessa minha caminhada musical. Então, eu sempre ouvia muita música com o meu irmão mais novo, com o meu irmão mais velho que eu, e o outro mais velho, né? Então, são diferença de 5 anos. Meu irmão do meio, 5 anos mais velho que eu, e meu irmão mais velho, 10 anos mais velho que eu. Então, eu tive mais ou menos, como eu tinha até falado, né? Sim. Eu captei algumas coisas boas do meu irmão, do Paulo, da parte mais ali progressiva, aquele rock internacional daquela década de 70, 80, Led Zeppelin, Pink Floyd. Então eu me apaixonei por toda aquela maravilha musical. E o meu irmão, que é 10 anos mais velho que eu absorvi e aprendi a gostar de música popular brasileira, né? O fino da música popular brasileira, Belchior, Roberto Carlos. Então, acho que foi um somatório bem legal. Foi meio que se completou. E ao mesmo tempo eu também gostava de ouvir festivais gaúchos, nativistas na época, né? Califórnia, na própria nossa tertúlia, Coxina Nativista de Cruz Alta. Então eu também já tinha um gosto pela música nativista, nossa jornalista. Então acho que fechou tudo, né? Chave de ouro, assim, o estilo musical. E você somou quase que gerações diferentes, né? Isso. Então você foi muito prestigiado pelos seus irmãos, né? Isso, muito bem. E acabou absorvendo vários estilos musicais, com certeza. Sim. Porque seu estilo é bem eclético, né? É bem eclético. E não é porque eu toco... Se sabe. Sim, Giovanna, assim, não é porque eu toco eventos, que eu toco bares. Claro que o músico de bar tem que ter um repertório diverso, eclético, porque senão vai sentar uma pessoa que gosta de rock, que gosta de samba. Mas assim, ó, eu acho que, no meu caso, não foi nem pela minha profissão de tocar para as pessoas ouvirem, né, bares, eventos. Mas eu sempre tive uma paixão mesmo por música boa, independente do estilo musical. Eu sempre gostei de samba, eu sempre gostei de rock and roll, música gaúcha, nativista, música de fandango. Eu toquei vários anos também no grupo gaúcho. Música sertaneja, sempre gostei, música do Pantanal, samba paulista, samba do Demônios da Garoa, né? Então eu sempre gostei disso e é incrível, e como eu estou escutando um Pink Floyd, eu boto um Serranos para ouvir. Que facilidade. Fazendo um churrasco, entendeu? E tô curtindo. Tem várias pessoas que eu conheço que não são assim, né? Isso é talento nato, né? É, talento e gosto mesmo musical. É porque você acabou se apresentando, né, em vários estados do país e também em países do Mercosul. Sim. Né? Com o Grupo Raízes. Com o Grupo Raízes. E essa trajetória foi marcante para você, certamente? Foi muito marcante, muito... Eu acho que foi um momento na minha vida que eu precisava adquirir experiência de palco e como tratar as pessoas, como se comportar no palco perante uma multidão, que a gente tocava muitos eventos grandes, né? Então, viagem também, então tudo, tu falar com pessoas diferentes de outros estados, de outros países. A gente teve vários intercâmbios culturais com Argentina, Uruguai, Paraguai. Então a gente
Eu adquiri muita experiência. De vida musical, meu Deus, de palco. Então foi com o Grupo Raízes eu tive muito essa experiência, adquiri muita experiência que para a construção, né, do artista Pepo Seger. Com certeza. Né? Com certeza. Tudo contribuiu para a construção. Tudo. Você comentou que a sua grande paixão é o violão, né? E como surgiu essa paixão? Giovana, assim, ó, nos anos, foi mais ou menos aos 12, 13 anos de idade, que eu fui na casa da minha tia morava na Vila Belga. Meu tio era ferroviário, e aí eu cheguei um dia lá e o meu primo nem sabia, tava uma coisa lá de madeira com 6 cordas tiradas em cima do sofá, e eu peguei na mão, era um violãozinho que ele tinha comprado, né? Enfim, nem sei se ele tinha comprado, se estava emprestado. E eu sentei no sofá assim, e da minha tia, comecei assim, e aí rabotei o violão assim, já comecei a fazer... Já me lembrei daquela música, né, Sim. Recuerda 28? E eu sem saber, nunca tinha pego um violão na minha vida, eu comecei... Já se identificou. Eu fazia daquele jeito assim, né, trivial. Meu Deus, assim, foi uma coisa que baixou em mim, assim, meu Deus, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero tocar. E desde aquele momento que eu peguei violão, eu nunca mais larguei. Então, na verdade, o violão foi o instrumento que impulsionou você na carreira artística. Claro, eu já tinha aquela musicalidade em mim, no corpo, no espírito, mas o instrumento que me deu, assim, que me abriu, assim, a visão, que me deu aquele tchan, que eu fiquei sabendo, né, é isso que eu quero, foi o violão. E é o que eu gosto até hoje, que eu mais toco, né. Então, nós vamos mostrar para quem está nos assistindo, né, um pouco do que você iniciou aprendendo lá com o violão da sua tia. Vamos lá, então. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, de estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais, agora não choro mais. Chorei demais. Almi Sater, Renato Teixeira. Excelente. Tocando em frente, a gente vai tocando a vida assim. Parabéns, você tem uma energia, né, contagiante. Isso que a música faz comigo, me ajuda nisso. Com certeza, só potencializa, né, o que você já é, né? E a minha vontade e o que eu quero é transmitir essa energia assim. E você consegue. Coisa boa. Agora vamos falar sobre os seus passos pelo mundo da música hoje. Hoje. Né? Você hoje atua em carreira solo, né? Você é considerado um showman. Dizem, né? Por aí, né? Então, como são as suas apresentações? Como você organiza as suas apresentações? Então, assim, Giovana, nos últimos anos eu comecei, inclusive com o grupo Raízes e outros grupos que eu toquei, né? Sim. Em grupos a gente animava a galera, fazia festas, tocava carnaval, tocava banda de carnaval. No carnaval a gente montava banda de carnaval. Na praia, no verão a gente ia pra praia fazer show, tocava fandango, tocava tudo, de tudo um pouco. Então eu fui adquirindo
junto com meus 6 colegas, né, a gente fazia piada e chamava um, chamava o outro, ia fazendo essa coisa de interação, que é o que eu mais, a palavra acho que mais me define é interação com o público. Então eu comecei nos últimos anos a usar isso na minha carreira solo. Sim. Vou tocar um barzinho lá já e falo uma bobagem aqui, faço uma piada, imito o Teixeirinha, imito o Gil de Freitas, o cara pede uma música lá, eu faço outra, faço uma paródia e o pessoal dá risada e faço uma música emocionante, o pessoal se emociona, faço cantar junto, bate palma. É meio que um showman, dizem, né? Sim. Ou um stand-up, né, musical, que também falam, mas na verdade não é só uma música, eu não sou apenas um músico que vai tocar música para as pessoas ouvirem. Eu quero que as pessoas cantem, eu quero que as pessoas deem risada, cantem comigo. Sim, você oferece vida para aquele momento. Isso, entretenimento musical, sabe? É meio que um espetáculo musical, um mini espetáculo. O pessoal tá curtindo. Às vezes tem uma galera que vai estar numa mesa tomando uma cerveja, bebendo uma coisa, comendo alguma coisa e não vai estar interagindo comigo. Sim. Mas de repente tem mais algumas mesas que vão estar interagindo comigo. Né? Não vou tentar obrigar as pessoas, todo mundo a interagir comigo. Mas o que eu tento o máximo em fazer a galera entrar no clima das músicas, das brincadeiras comigo. E tá dando muito certo, o pessoal tá amando muito. Os lugares que eu toco assim, e eu amo fazer isso. Sim. Na verdade eu digo decoração assim, agora com quase 50 anos de idade. Esse é um dos segredos, né, do sucesso. Isso, com quase 50 anos de idade, com 37, 36 anos de música, eu realmente tô me achando agora como artista nesse nicho musical que é o showman, assim, né? Sim. Fazer apresentações. A paixão pelo que fazemos, né? Nos move, nos impulsiona. Sim, né? E quando vai te encontrando, né? E nos faz resolver o nosso dia a dia profissionalmente, com certeza. Né? Como ajuda, né? Ajuda em tudo. Com certeza. Ajuda na tua vida. Na família. Isso, ajuda na tua vida. Na vida pessoal. Conjugal, pessoal, na tua vida familiar, né? Sim, que deve caminhar junto. São estradas que caminham paralelas, né? Isso aí. E quando alguém lhe pede uma música, por exemplo, que você desconhece a letra, porque deve acontecer, como você resolve? Ou eu toco uma do mesmo artista que eu sei, né? Ou eu digo que não sei e toco outra, né? Mas aí a gente vai inventando, vai enrolando. Muito interessante. Nunca deixando a pessoa assim no vácuo, né? Sempre para tentar fazer algum agrado, alguma música do mesmo artista. Sim, com esse seu astral maravilhoso, tenho certeza que você diverte qualquer plateia, sim, né? Sim, faz o show acontecer. Isso. Né? Então nós vamos aproveitar esse seu maravilhoso astral, né? E vamos encerrar o Giornale, nos utilizando do seu talento, dessa sua energia positiva e que quem está nos assistindo possa, né, sentir essa energia. Lá de casa, da internet, essa mesma vibe nossa. Que está, essa energia que você está passando aqui no Giornale, que as pessoas possam receber em suas casas. Então eu quero agradecer imensamente, né, a sua participação, a agradável, divertida, talentosa participação aqui no programa. Muito obrigado. E já fica o convite para uma outra ocasião você retornar. Com certeza. Muito obrigado, Giovana. Tu também tem uma energia espetacular. Gostei muito de conversar contigo. Tu é muito pra cima. Bem assim, parecida comigo, assim, nessa vibe legal. E de repente, outra vez, vamos trazer a minha filha, Manu Seger. Ah, sim, que é cantora temos também. Mais uma artista em casa. Mais uma artista em casa. Com certeza, ela já está anotada. Vamos Com certeza, vamos marcar, só dar então uma distância regulamentar. Isso. E a Manu Seger estará aqui conosco. Um programa com ela. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. E o Giornale vai ficando por aqui. Fique agora com mais um sucesso de Pepo Seger. Obrigado pela sua audiência, obrigado aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Vamos fazer um pupurri então das músicas aqui? Vamos. E mais ou menos assim. Fui criado na campanha em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. E o baitaca? Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo deixou os cabelos enfumaçados. Quando eu roubei ela d'alva, aqui tá chaleira já quase no clarear o dia. Meu cu de areia, relincha neste baria, enquanto uma saracura vem cantando empoleirada. Escrito que tudo soro, e lá no piquete relincha ponto tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, e me já perto de casa pra enticar com a cachorrada. Um pouquinho de samba aqui. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou doente do pé.
eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita, sim, para eu viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. E aquela do finalzinho das festas, Giovana? Foi numa festa gelo e Cuba Libre, e na vitrola uísque a gogo. A meia luz é som do Pepo Seger, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia, quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa num segundo, e o tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, um beijo, então você se rendeu. A minha fantasia, o mundo era você e eu. Nos backs vocais, Giovanna Felice, vem! Eu perguntava, do you wanna dance? E perguntava, do you, tudo em holandês. Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Você assistiu Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo.